Olá pessoal, sou o professor Lázaro, professor de Ciência e Tecnologia. Estamos aqui para mais uma semana das discussões sobre as temáticas que vamos abordar nesse nosso PET 2. E estamos na última semana do nosso PET, a semana 10, e nessa semana nós discutiremos alguns aspectos sobre segurança alimentar e nutricional. O que seria essa segurança alimentar e nutricional? Quais são os fatores que caracterizam essa segurança alimentar? Por que ela é importante para a dignidade da pessoa humana? Então, dando início a essas nossas discussões, é necessário que a gente compreenda um pouco sobre como foi sendo construída ao longo da nossa história enquanto espécie essa relação do homem com a alimentação. Então, desde as populações primitivas, as populações que deram origem à nossa espécie, Homo sapiens moderno, no caso, o, os indivíduos foram construindo essa relação com a alimentação, partindo desde processos de coleta de semente, de frutos, a desenvolvimento de habilidades de caça, posteriormente com o domínio do fogo, da elaboração de comidas com a utilização desse fogo, através de processos de cocção ou assar, até então que foi chegado ao processo de domesticação das espécies. A gente discutiu um pouco sobre esses processos de domesticação das espécies quando discutimos as questões de desenvolvimento das biotecnologias, né? E como que esse conceito está intimamente ligado ao nosso processo de desenvolvimento das sociedades. Então, essa etapa de domesticação das espécies, com o processo de agricultura e também da domesticação das espécies animais, foi aprimorando cada vez mais essa relação do homem enquanto indivíduo e do homem enquanto relação ao alimento que produz. Então, essas necessidades foram muito além das necessidades básicas ligadas a processos de conquista desse alimento, mas foram se desenvolvendo atividades voltadas a processos culturais de transformação do alimento e reinterpretação desses alimentos. E ao longo do desenvolvimento das nossas sociedades e do crescimento populacional, foram surgindo alguns problemas em relação a como seria possível manter a viabilidade dessas populações humanas e da produção de alimento para suprir essas demandas. Então, alguns autores trabalharam com as questões dos limites do crescimento das populações, tratando questões sobre até que ponto o planeta vai conseguir, ou as produções existentes à época serão capazes de suprir as demandas de alimento. Então, essas questões sobre segurança alimentar, é, propriamente dito, foram intensificadas principalmente nos processos da Primeira Guerra Mundial, em que muitas pessoas passaram por dificuldade, muitas populações passaram fome, e até mesmo nos campos de batalha. Então, a necessidade de se pensar uma alimentação que fosse segura, no sentido de seguridade mesmo, foi se intensificando. E a partir de algumas discussões pós esse período de guerra mundial, foi elaborada então a primeira Conferência Mundial de Segurança Alimentar pela Organização das Nações Unidas, especificamente a FAO, que é esse braço da ONU ligado para questões de agricultura e alimentação no mundo, que a gente já discutiu na última aula sobre transgênicos. Então, nesse grande encontro, nessa conferência, foi estabelecido, então, em 1974, que essa segurança alimentar ela estaria atrelada à disponibilidade dos alimentos e à capacidade de acesso aos mesmos por parte de todos os povos. Então aqui a gente já tem algumas discussões de como que foi sendo construído esse conceito de segurança alimentar. A gente já entendeu aqui, a partir desse ponto da FAO, de que é necessário que exista essa disponibilidade de alimento e que esse alimento seja acessível para todas as populações.
Alguns apontamentos do relatório da FAO para 2013 apontam que cerca de 870 milhões de pessoas passam fome ao redor do mundo. Em contrapartida a isso, cerca de 1,3 bilhões de toneladas de alimentos são desperdiçados no mundo. Então, desde aquelas discussões promovidas pela primeira conferência da FAO, que foi estabelecido esse conceito de segurança alimentar, muito se avançou em termos de produção de alimento. Então, se pensava que, uma vez que se produzir grande quantidade de alimentos, será suprida essas demandas por alimento. E agora, pleno século XXI, ano de 2013, a gente tem esse número assustador de 870 milhões de pessoas passando fome no mundo e 1,3 bilhões de alimentos jogados fora. Então, a questão aqui já está muito além da questão de produção de alimento. A gente entendeu aqui que tem-se alimentos suficientes, contudo, ainda existe a problemática de por que determinadas pessoas ou grupos de populações ainda não têm acesso a essa alimentação. E mais sério ainda, por que essa alimentação tem o lixo como destino, né? Infelizmente, esse relatório aqui da FAO é 2013, mas em decorrência dos processos que a gente vem sofrendo com a pandemia, esse número de 870 milhões está muito mais elevado. Para o ano de 2013, a FAO, nesse relatório, apontou que cerca de 3,4 milhões de brasileiros estavam em situação de insegurança alimentar. Infelizmente, essa situação de insegurança alimentar, com esses processos de pandemia, também se intensificaram e passaram não mais a só insegurança alimentar, mas também a processos de fome propriamente dito. Insegurança alimentar é caracterizado quando não se tem a certeza de se vai ter comida ou não para aquela pessoa se alimentar naquele dia. Já o processo de fome é, infelizmente, a garantia de que aquela pessoa não tem mesmo o que comer naquele dia. E neste mesmo relatório da FAO, cerca de 26,3 milhões de toneladas de alimentos tinham lixo como destino aqui no Brasil. Então existem muitas contradições. Por que esses alimentos não conseguem chegar na mesa de quem realmente precisa, né? E essa é uma discussão muito séria e a gente precisa se atentar a isso. Para entender um pouco sobre o processo de desperdício dos alimentos, alguns autores como o Marx e o Cacheta, que são pesquisadores que avaliam esse processo de produção e desperdício de alimento, eles traçaram meio que um panorama de onde que ocorrem esses processos de desperdício. Então, somente no campo, ou seja, no processo de cultivo desses alimentos, cerca de 10% é descartado, tem o lixo como destino. Já no processo de manuseio e transporte, cerca de 50% do alimento é desperdiçado. Então, isso tem muito a ver, tem muita relação com o processo de acondicionamento desses alimentos nesse transporte, mas também tem a ver com a capacidade logística das nossas distribuições, em termos de estrada, de navios, de avião e etc. Então, como anda a distribuição desses nossos alimentos? Qual a qualidade dessas estradas? Em que condições esses alimentos vão chegar ao destino final? Já no processo de comercialização e abastecimento, cerca de 30% dos alimentos são descartados. No varejo e consumo final, que diz respeito propriamente dito às nossas residências, cerca de 10% desses alimentos são descartados. E a grande questão é que boa parte, ou 50% desse material que é descartado, tem aterros sanitários como destino final, que não é um destino propriamente correto para esse tipo de matéria orgânica. A matéria orgânica, quando direcionada para aterros sanitários, causa uma problemática com a criação de chorumes e com o desperdício dessa matéria em energia que esses alimentos poderiam gerar quando sendo direcionados para processos de compostagem e produção de biogás, por exemplo. Mas isso é uma outra discussão que a gente ainda vai ter sobre essa produção de energia e a utilização de resíduos orgânicos. A gente vai ter uma aula só sobre isso. Então, pessoal, aqui a gente tem alguns problemas que surgem diante dessas indagações que a gente já teceu ao longo dessa aula e também das informações que foram fornecidas.
Então, uma das principais questões é que não basta ter uma grande produção de alimento se esses alimentos não chegam para todas as pessoas. Se existem pessoas passando fome no mundo, enquanto outros lugares estão desperdiçando comida, estão jogando o alimento fora. Então, existem muitas contradições nesse sentido. Populações e países que têm uma grande taxa de fome, enquanto boa parte dos recursos alimentícios são direcionados para populações que já têm uma grande média de consumo e que não passam por processos de insegurança alimentar ou fome. Então, isso está muito ligado aos processos de ganho de capital, ou seja, direcionar esses recursos para quem paga mais. Mas isso gera uma grande problemática, que é esses processos de fome e de discriminação de determinadas populações nesse sentido. Então, a fome no mundo ela é resultado de questões políticas e não da capacidade de produção de alimentos no mundo. Existem áreas cultivares no mundo capazes de suprir e muito as demandas das nossas populações humanas. Contudo, esse alimento não chega para quem de fato precisa. E, contudo, ainda existe uma problemática sobre aqueles alimentos que não são seguros, não são livres de contaminantes. E nesse ponto entram algumas discussões sobre uso de agrotóxicos, e esses agrotóxicos, em muitos casos, causam problemas de saúde, alguns até com tendência ao desenvolvimento de cânceres, ou alimentos de má qualidade, ou seja, não nutritivos ou que não fornecem as demandas básicas para manter a saúde dos indivíduos. E aí tem-se uma outra problemática, que é a questão de subnutrição, que é a falta de determinados alimentos ou de determinados nutrientes nas dietas das pessoas, ou o oposto disso, que seria processos de sobrepeso e obesidade, que está relacionado muito com alimentos de má qualidade, alimentos processados, extremamente industrializados, que têm uma carga de calorias muito alta e não necessariamente uma diversidade em termos de nutrientes. Então, qual é a qualidade do alimento que está chegando à mesa dessas populações? Qual as garantias de segurança desses alimentos? Então, todas essas questões estão ligadas ao processo de segurança alimentar. A segurança alimentar ela não se restringe apenas àquela capacidade de produção de alimento, aquela capacidade de que as pessoas tenham acesso a esse alimento, mas também está ligado a esses processos de segurança desse alimento e se de fato esse alimento vai fornecer as demandas nutricionais necessárias para que essas pessoas mantenham a sua qualidade de vida. Então, a segurança alimentar ou o direito a uma alimentação sadia, segura, está garantido na nossa Constituição brasileira. Então, tem que ser buscado e é um processo contínuo e tem de estar sempre em discussão, em evidência, para que as pessoas tomem ciência da garantia fundamental que é uma alimentação saudável. Então, alguns conceitos são extremamente importantes para que a gente interiorize, que compreenda, para entender um pouco mais sobre essa alimentação, né? Que é justamente o que seria essa segurança alimentar. Então, retificando aquele primeiro conceito lançado na FAO, lançado pela FAO, a própria instituição, em 1997, trouxe que a segurança alimentar ela é caracterizada quando todas as pessoas, em todos os momentos, têm acessos físicos e econômicos a uma alimentação que seja suficiente, segura, nutritiva e que atenda às necessidades nutricionais e preferências alimentares de modo a propiciar uma vida ativa e saudável. Então aqui não é só aquela questão de ter acesso àquele alimento, mas na garantia de todos esses aspectos que estão relacionados à alimentação. Uma vez que a gente não tem a alimentação apenas como uma demanda básica nutricional, mas essa alimentação ela foi sendo desenvolvida através de processos culturais também. Então, o alimento é muito mais do que só suprir demandas nutricionais. Um outro ponto em específico é a questão do desperdício de alimento, que consiste no descarte de alimentos que poderiam ser consumidos e que acarreta em toda uma problemática da grande produção de lixo orgânico, como defendem os pesquisadores Marques e Cacheta, que gera toda uma problemática de acúmulo de lixo
tanto nos lixões quanto nos aterros sanitários, que incidem em problemas como a proliferação de vetores de doenças como mosquitos, baratas, ratos e etc. Mas também elas poluem o solo, poluem o ar, poluem a água, uma vez que liberam substâncias que acabam degradando o meio ambiente. Então, quando a gente toma ciência da necessidade de se pensar uma alimentação muito além do processo de comer em si, mas de todos esses aspectos, a gente começa a tomar ciência de como a alimentação e toda a cadeia produtiva do alimento é complexa. Então, aproveitar o alimento integralmente consiste na utilização de todas as partes comestíveis desse alimento para a realização de preparações. Então, uma contrapartida a esse desperdício de alimentos seria justamente esse aproveitamento integral dos alimentos. Existem muitos alimentos que nós conseguimos utilizar todas as partes deles integralmente, evitando-se assim a produção de resíduos. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre o que seria essa segurança alimentar, quais são as características e fatores que as garantem, quais as problemáticas que essa segurança alimentar está relacionada em relação à fome, em relação a processos de obesidade ou processos de insegurança alimentar, processos de produção de resíduos. Então, aqui seguem algumas das referências que foram utilizadas, principalmente a FAO, é uma referência muito importante quando a gente fala de segurança alimentar e nutricional, mas também segue aqui um link do Ministério da Cidadania, que tem uma parte em específico que vai fazer uma discussão sobre esses aspectos da segurança alimentar e nutricional. Então, assim a gente encerra esse PET 2. Fico à disposição de vocês para prestar qualquer esclarecimento sobre as atividades que nós discutimos e trabalhamos ao longo de todo esse módulo. Eu espero que vocês façam as atividades devolutivas lá no Conexão Escola, que vocês fiquem atentos aos prazos dessas atividades para evitar o acúmulo e também que façam as coisas de última hora e que, caso tenham qualquer dúvida sobre essas temáticas que nós discutimos ao longo de todo esse módulo 2, que vocês me procurem, seja lá no Conexão Escola ou no nosso grupo do WhatsApp. Então, assim, muito obrigado pela atenção de vocês e estou à disposição.